Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Seja bem-vindo de novo à sua capela virtual aqui na internet. Hoje é dia de Dom Orione, ou então São Luís Orione. Ele propagou fazer o bem sempre a todos e dizia que o mal nunca ia a ninguém. Vamos à breve história dele, fique até o final para você aprender sobre a vida deste homem e transformar a sua vida também, para que a sua vida seja uma vida repleta do Espírito Santo e você consiga, daí então, um dia, gozar da plenitude do céu junto com o nosso Senhor. Dom Orione, em primeiro lugar, dizia da sua mãe, uma grande mãe em todos os aspectos, disse ele, especialmente porque ela lhe ensinou a esmola e a misericórdia para com os mais pobres. Um compromisso firme com a religião, com a fé e a perseverança em seu trabalho. Meus irmãos, primeiro ensinamento, o que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Veja o que São Luís Orione disse da sua mãe. Vamos lá, ele teve uma descoberta vocacional. São Luís Orione sente o seu chamado à missão muito precocemente, acompanhado sempre o padre Catenel, no hospital de Pontecurone, onde ele nasceu. Ali o jovem Orione aprendeu a prestar atenção aos doentes e sofredores. Meu irmão, nós estamos na época da quaresma. Que tal visitar um hospital e visitar aqueles mais abandonados? É uma dica. Bom, vamos lá, por 3 anos ele trabalhou com o pai e em 1885, finalmente, ele realizou seu sonho. Passou uma temporada de 6 meses com os religiosos franciscanos em Voghera, que infelizmente foi interrompido por causa de uma pneumonia. Olha como Deus vai escrevendo a nossa vida, não é verdade? Mas a divina providência, por uma segunda etapa no seu caminho vocacional, desse menino, dia 4 de outubro de 1886, ele entra no oratório de Dom Bosco, em Turim. Meus irmãos, talvez a sua entrada nesse oratório católico da internet seja a providência de Deus para a sua vida hoje. Ele conheceu o santo pessoalmente, confessou-se com ele e recebeu de Dom Bosco orientação espiritual e conselhos, com a grande promessa. Olha só o que Dom Bosco disse para ele: seremos sempre amigos. Meus irmãos, durante o retiro para o ingresso no noviciado, diante do túmulo de Dom Bosco, em uma noite de orações e muitas lágrimas, obviamente, Luís Orione, aquele menino, sente que deve encontrar o seu próprio caminho na sua diocese natal, lá atrás. E dia 16 de outubro de 1889, ele é acolhido pelo seminário de Tortona, ou seja, ele decide, no túmulo de Dom Bosco, voltar atrás. E ele dizia, abre aspas, a oração é a graça das graças. Peçamo-la e Deus nos tornará santos. É por isso que nós estamos aqui. Essa é a nossa missão. A oração é o caminho que nos conduz a Deus. Meus irmãos, de 1889 a 1883, Dom Orione esteve no seminário diocesano de Tortona. Nesse período de profunda vivência religiosa, social, política, enquanto se preparava para o sacerdócio, Luís, aquele menino, sentiu formar-se em seu coração o grande desejo de se dedicar inteiramente aos meninos órfãos e abandonados, conduzindo-os a Deus, nosso Senhor, e educando-os para o bem. Olha que vocação. Quando você está na vida de oração, você sente o chamado de Deus para a sua vida. Ainda clérigo, iniciou uma série de ações juvenis. Mais tarde, abriu instituições para os mais pobres e abandonados, vítimas da fome e da miséria, os que são desvalorizados pela sociedade também.
Meus irmãos, ele foi ordenado sacerdote no dia 13 de abril de 1895, em Tortona, que era a sua diocese natal. No dia da sua primeira Santa Missa, ele tomou a decisão de não ser um padre somente para os que iam à igreja, mas ser padre para todos, especialmente para os mais afastados da igreja e para os pobres. Cada um toma uma decisão, meus irmãos, e essa decisão move a nossa vida, move o nosso ser. Talvez esse não seja o seu chamado, mas você precisa saber qual é e seguir em frente. Eu quero falar sobre a sua atividade. Ela foi crescendo num ritmo apaixonado e foram surgindo obras, escolas, colônias agrícolas, oficinas para aprendizes, escolas profissionalizantes, casas de caridade e também aquele que você que é de São Paulo pode até conhecer, os pequenos cotolenhos. Para atender tantas obras, ele fundou as congregações religiosas. A primeira é Pequena Obra da Divina Providência e também Eremitas da Divina Providência. Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade e Irmãs Sacramentinas Cegas. Pensa, hoje em dia, para você fundar uma nova comunidade é difícil, mas você fundar várias coisas assim. Bom, para visitar e incentivar os seus filhos missionários, esteve diversas vezes aqui, na América do Sul, na Argentina, no Uruguai, no Chile e no Brasil. No Brasil ele esteve de 1921 até 1922, 2 anos. Depois ele voltou de 1934 e ficou até 1937. E disse que o que não pudesse fazer pelo Brasil enquanto vivo, faria depois de morto. Olha só que maravilha. Os últimos dias dele quais foram? Ele morreu no dia 12 de março de 1940, em Sanremo, na Itália, onde foi cuidar de sua saúde por ordem dos seus médicos e superiores. Antes de ir a Sanremo, ele protestou que não era entre palmas que ele queria morrer, mas entre os pobres. Meus irmãos, que coisa, o chamado, a vocação de cada um é um chamado ímpar, é um chamado único. Que Dom Orione interceda pela sua vida, pela vida dos seus. E que do mesmo jeito que ele sentiu um chamado para uma vocação específica, que ele interceda a Jesus para que o nosso chamado, essa vocação específica, venha também ao nosso encontro, através da nossa vida de oração. Se você não colocou ainda, coloca aí nos comentários, Dom Orione, rogai por nós. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam da vida deste grande homem de Deus, Dom Luiz Orione.